região portuária, eu cheguei por conta da capoeira ainda, acompanhando alguns grupos de capoeira que estavam aqui. E em conversas com moradores que frequentavam aqui a região portuária, na verdade, quem me falou aqui do cemitério dos Pretos Novos, numa dessas conversas com moradores, foi, Mercedes conhece muito bem, Gabriel Catarino, né? Que é um antigo morador daqui da região, também muito ativo na preservação das memórias do bairro, etc. Conhece bem Mercedes também. E ele me falou, aqui do lado do Centro Cultural José Bonifácio, onde a gente estava, tem um cemitério de escravos. Aí eu fiquei muito intrigada com isso, eu falei, como assim? Essas ossadas foram encontradas em 1996, a Mercedes e o marido dela, o Petrúcio, tinham comprado há pouco tempo essa casa, que data de 1880 e alguma coisa, não é isso? 86. 86. Então, era uma casa antiga que precisava de muitas reformas, eles começaram a fazer obras e logo no primeiro dia das obras, quando os operários começaram a cavar, né? O solo, começaram a encontrar ossos, ossadas, rapidamente eles perceberam que eram ossos humanos, ficaram muito assustados. Mercedes primeiro achou que seria uma chacina, né? Alguma coisa assim, ficou muito preocupada, mas começou a querer entender essa história, começou a perguntar, né, para vizinhos, para moradores o que poderia ser, e foi aí que ela entrou em contato com uma pessoa que eu acho que é um grande amigo dela até hoje, também morador antigo da região, que é o Carlos Machado, que faz parte do Afoxé Filhos de Gandhi, que inclusive é uma instituição cultural que também já está há décadas aqui na região portuária. E o Machado é um morador, né, uma liderança daqui que desde a década de 80 se envolveu em todo um processo de resgate das memórias da região portuária. Então o Machado já sabia que aqui na região havia um cemitério de africanos escravizados, e foi ele que falou para Mercedes, Mercedes, você provavelmente encontrou o cemitério dos Pretos Novos. E aí eu comecei a ver que toda essa questão afrodescendente aqui na região portuária era muito mais ampla, muito mais abrangente. Fui conhecendo as lideranças daqui, outros moradores, lideranças. Era um momento em que o Porto Maravilha, o projeto de revitalização Porto Maravilha, estava começando a ser realizado aqui também, né? Então tinha muita coisa muito nova acontecendo no bairro, né? Mudando muito, assim, para o melhor e para o pior, para o bem e para o mal, mas gerando muita tensão, realizando assim muitas reuniões também, né? E aí isso para um pesquisador é um prato cheio, né? Para começar a pesquisar. Eu comecei a acompanhar esse processo. Um ano depois, ou talvez menos de um ano depois, em janeiro de 2011, o Cais do Valongo foi desenterrado, né? E muito rapidamente o cais já começou a ser pensado, né, como um local para ser indicado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, representando, simbolizando todos os horrores da escravidão. Acho que este lugar é um lugar que soma a esses outros lugares e fala, e esses ossos falam, que se você não souber viver com as diferenças que seres humanos têm, conviver, né, alguém vai ficar vai cair num cemitério de um preto novo ou de um holocausto. Aqui é o Cais do Valongo, a gente está no Cais do Valongo, que é um sítio arqueológico que foi reconhecido pela Unesco em julho de 2017, simbolizando o local por onde mais africanos escravizados desembarcaram em todo o mundo, né? Então, estima-se que cerca de 2 milhões de africanos escravizados chegaram ao Rio de Janeiro. O cais simboliza essa chegada dos africanos como um todo pela cidade do Rio de Janeiro, e mais do que isso, o cais simboliza também a chegada dos africanos no Brasil, né? Vieram cerca de 4 milhões de africanos escravizados para o Brasil. Então, o cais é uma prova de que tanto o Rio de Janeiro quanto o Brasil foram, respectivamente, a maior cidade e o maior país escravagistas do mundo. Então, houve um pedido de uma equipe de arqueólogos e historiadores para que o cais fosse desenterrado, né? Isso aconteceu no início de 2011. E o que não se sabia, a grande surpresa da equipe de arqueologia que escavou o cais,
foi de ver que o bem estava assim em relativo bom estado de conservação, né? Ele não estava completamente deteriorado, ele tem uma extensão física que é significativa, né? E aí o que se descobriu também, ou melhor, né, o que se evidenciou foi uma superposição de sítios arqueológicos. Então a gente tem nesse plano mais baixo, onde agora tem essa graminha verde, né, e pedras mais irregulares que não estão muito visíveis, seria onde foi de fato o cais do Valongo propriamente dito, que funcionou nas primeiras décadas do século XIX, quando o tráfico transatlântico negreiro atingiu seu auge aqui no Brasil, né? Quer dizer, quando mudou-se a ordem de grandeza do número de africanos escravizados trazidos da África para cá, e isso muito por conta do café, né? Do início do plantio do café no Vale do Paraíba, em várias outras regiões daqui do Sudeste. E a gente tem também esse outro cais, né, que está nessas pedras, nesse plano mais acima, mais elevado, né, com pedras mais bonitas e mais regulares. Esse é o cais da Imperatriz, que foi construído sobre o cais do Valongo. O cais do Valongo funcionou como desembarque de africanos, né, local de desembarque de africanos até cerca de 1830. O cais da Imperatriz foi construído em 1843, porque foi onde a Imperatriz Teresa Cristina, das Duas Sicílias, desembarcou para consumar o seu casamento com o imperador Dom Pedro II. Então, nesse momento para receber a Teresa Cristina, houve todo um embelezamento do cais, houve toda uma obra, toda uma nova construção foi feita. E aí a interpretação da equipe arqueológica de 2011 é que essa superposição dos dois sítios arqueológicos, ela simboliza o grande preconceito racial que existe na sociedade brasileira, né? Toda essa tentativa de ocultamento da memória da escravidão, simbolizada pela construção de um novo cais para atender as demandas da realeza, né? E que ao mesmo tempo vai tentar silenciar e invisibilizar essa história da escravidão. Mas o que pegou mesmo é essa superposição dos dois cais e a história do cais do Valongo propriamente dita, que é essa que é narrada. E com o desenterramento desse cais, houve todo o processo muito rapidamente, né, foi entendido que o cais tinha todo um potencial para ser reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, e isso vai trazer uma verdadeira revolução para todas as memórias daqui, dessa região, né, que desde os anos 1980 passou a ficar muito conhecida sob a expressão Pequena África brasileira, né, por conta de todo um movimento de lideranças do movimento negro, pesquisadores, etc., que tentam, né, mostrar, afirmar a presença negra nesse território daqui. A gente está aqui agora na Pedra do Sal, que é essa pedra que vocês estão vendo aqui. Ela hoje em dia funciona assim como um dos principais símbolos da Pequena África, que é esse território que engloba parte da região portuária, parte do centro, parte da região da Cidade Nova, Praça 11. Tiaciata e Pedra do Sal são dois pilares importantíssimos que dão sustentação a essa memória da Pequena África. Tiaciata por conta de toda a atuação dela, e a Pedra do Sal porque era o local onde várias dessas pessoas se reuniam, inclusive a própria Tiaciata, né? Então a pedra simboliza toda uma sociabilidade negra que aconteceu nesse período pós-abolição e nas primeiras décadas do século XX, envolvendo as religiões de matriz africana, envolvendo a própria criação do samba como gênero musical, a capoeira, o trabalho na estiva. A pedra simboliza tudo isso. E que é importante a gente pensar, né, que é o que eu procuro fazer no meu trabalho, na minha pesquisa, é ver como, a partir da década de 1980, essas memórias da Pequena África, muito centradas na Pedra do Sal e na Tiaciata, elas começam a emergir com muita força, né? E é quando a própria expressão Pequena África ganha muita visibilidade, ganha muita força, né? Todo esse processo de rememorização da Pequena África em torno da Pedra do Sal vai ficar muito intenso a partir dos anos 2000, com um primeiro projeto de revitalização que acontece, que é o Plano Porto do Rio, promovido pela Prefeitura, de cerca de 2001 a 2008, que vai gerar uma série de tensões, inclusive fundiárias, porque a região vai começar a se valorizar,
E aí, nesse contexto, um grupo de moradores daqui do entorno da Pedra do Sal vai reivindicar a identidade de remanescente do quilombo da Pedra do Sal e essas pessoas vão se pensar como herdeiras de todo esse legado, de todo esse modo de vida que era o da Tia Seata, né, e dessa comunidade afro-baiano-carioca da virada do século XIX para o século XX. E então essas pessoas do quilombo da Pedra do Sal vão enfatizar muito uma tríade chamada o samba, o sal, o santo, que vai girar em torno da presença do samba, do trabalho na estiva e das casas de matriz africana, né? E a partir desse momento começam a se organizar, na verdade desde a década de 80, rodas de samba aqui na região, aqui na Pedra do Sal, propriamente dita, aqui nesse bequinho, que vão, né, trazer todas essas memórias, né, que tem o intuito de trazer todas essas memórias. Essas rodas acontecem até os dias de hoje, tem épocas em que elas ficam muito cheias, são boas rodas de samba, inclusive, né, e aí junto com isso tem essas reapropriações ainda mais contemporâneas ligadas a questões muito importantes, né, da agenda brasileira e negro brasileira, né? Por exemplo, com a questão da Marielle, Zumbi, enfim, a gente vê, né, como é que todo esse local aqui da Pedra do Sal foi se tornando um ícone, né, de toda uma temática, de toda uma luta contra a desigualdade racial. Principalmente a partir dos anos 2000, as narrativas sobre a pequena África também foram se transformando, porque a questão da escravização ela foi entrando nessa pauta, nessas memórias. E isso não acontece por acaso, isso acontece porque a partir dos anos 90 a gente começa a ter iniciativas também da sociedade civil, vamos dizer assim, né? E em alguns locais, por exemplo no Benin, né, que iniciativas eram essas de se trazer à tona certas memórias da escravidão, de roteiros da escravidão. Essas iniciativas desse primeiro momento, elas foram encampadas pela Unesco, que na década de 90 criou o projeto Rota do Escravo da Unesco, né, e começou a patrimonializar e tentar incentivar um turismo de memória em vários locais, inicialmente na costa africana e depois em outros continentes também, em vários locais diretamente relacionados à questão do tráfico transatlântico negreiro. O que eu estou querendo mostrar com isso é toda essa articulação entre o local e o global, né? Como é que a gente não pode pensar todo esse processo de patrimonialização do Cais do Alongo, do Cemitério dos Pretos Novos e da própria Pequena África, sem pensar essa relação entre o que está acontecendo aqui, né, no plano do local, Rio de Janeiro, etc., mas também no plano global, o que está acontecendo no mundo, né?